Hoje é dia 18 de julho, nós estamos aí prestes a encerrar o terceiro dia de Amazon Prime Day. Eu fiquei muito curioso para saber qual é o quadrinho mais vendido, qual é o quadrinho que a galera mais comprou aqui com os links do Charlão lá no nosso canal do Telegram, que você tá lá aproveitando as muitas promoções. Eu queria saber qual é o quadrinho que você mais comprou. É Batman, Superman, Homem-Aranha, não é. Mecânica Celeste, quadrinho lançado pela editora Comic Zone. O interessante é que quando a gente pega ali a lista do top 10, a gente vê mais 3 quadrinhos. Tem os segmentos e tem também aquele Em Busca do Pássaro Perdido. Eu tô lendo pra trazer resenha pra você em breve desse quadrinho aí, hein? O que eu quero te falar é o seguinte, é que a editora Comic Zone está nas nossas listas de tops mais vendidos, não à toa. Tem um catálogo sensacional, eu tô sempre recomendando aqui, catálogo diversificado, e talvez a maior pérola, a maior joia, assim, de artistas, em termos de artistas encontrados, assim, né? Pela editora Comic Zone, no seu catálogo, na sua curadoria, seja o Ersin Karabulut, o turco Ersin Karabulut. A editora Comic Zone lançou 2 trabalhos dele, cara, que são primorosos. Até aqui tudo ia bem, esse foi o último lançado dele. E o Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Esse camarada tem uma perspicácia, uma inteligência, uma habilidade para fazer críticas sociais, com histórias curtas, 2, 3 páginas. Ele consegue construir uma crônica bizarra, metafórica, cheia de coisas estranhas, esse mundo bizarro que ele constrói para fazer ali as suas críticas, mas que nessa bizarrice você consegue compreender muito bem o ponto que ele está tentando atingir, como ele está criticando a sociedade moderna, as questões políticas. É um cara extremamente habilidoso que faz isso com uma perspicácia, com uma inteligência, com bom humor, como poucos artistas, hein? E acontece que agora a editora Comic Zone tá lançando o 3º trabalho publicado aqui no Brasil, e agora vem com uma abordagem diferente nesse novo trabalho, que o quadrinho se chama Diário Inquieto de Istambul. Diário Inquieto de Istambul, o 1º volume. Nós vamos ver a biografia do Karabulut, como ele se tornou quadrinista. É isso que a gente vai ver neste trabalho. O Karabulut é turco e a gente vai acompanhar uma série de situações que a sua família vivenciou ao longo de décadas de convulsões sociais e políticas no país. Nós vamos ver mudanças de governo ali, grupos ultrapolarizados, radicalizados. A gente vê como que é triste uma sociedade que tem realmente esse tipo de situação, onde grupos começam a se confrontar por conta de ideais que muitas vezes tem base política, tem base religiosa, mas que não fogem à mesma regra de um totalitarismo burro. A gente consegue ver no trabalho pequenas situações do cotidiano, especialmente entre o pai do Ersin e o próprio Ersin quando criança, e que indicam um clima bastante tenso nessa sociedade, onde o simples ato de ir até a mercearia, barzinho, mercadinho, comprar uma garrafa de cerveja vira um problema, pois pode criar animosidades com os vizinhos que têm opiniões políticas diferentes, mais radicalizadas, especialmente sobre questões religiosas. E o Ersin vai nos apresentando esse pano de fundo, ao mesmo tempo que vai nos contando a sua trajetória para se tornar um quadrinista e como isso sim é absolutamente perigoso em países onde o sistema político é incerto, onde lideranças políticas podem se render facilmente ao totalitarismo. Isso vai fazer com que o Ersin, ao longo da sua vida, esteja aí sofrendo vários dramas. Primeiro drama aí é pelo fato dele ser profundamente apaixonado pela cultura dos quadrinhos. Eu fiquei particularmente feliz em saber que o Ersin, apesar de ter trabalhos bastante ácidos e críticos, é um grande fã de quadrinhos de super-heróis, é grande fã de Batman, de Superman e quadrinhos europeus, é um cara que consome muitos quadrinhos. Eu me identifico com este comportamento de não ter nenhum tipo de rejeição ou contrariedade a nenhum subgênero dos quadrinhos. E ele desde criança nutriu a paixão pelos quadrinhos, porque o seu próprio pai ali fazia algumas artes, alguns trabalhos, inclusive para pagar as contas, o que infelizmente muitas vezes foi usado como instrumento de polarizações políticas, de radicalismos, etc e tal. Não pelo pai dele, mas o pai dele foi forçado em diversas situações a ter que se valer da sua qualidade artística para defender ideais. E aí nós vamos acompanhando o drama do pequeno Ersin tentando se adaptar à escola, especialmente quando ele toma uma atitude de tentar ser mais, entre aspas, responsável e atender melhor às demandas e desejos dos pais. Para isso vai para uma escola mais de elite, onde ele precisa se destacar nos estudos, e a coisa é muito complicada porque não é a dele. Fica muito claro na leitura do quadrinho que
ele é um cara dos quadrinhos, ele ama arte, ele ama essa forma de mídia, mas isso não estava bem claro para os pais dele, não estava bem claro nem para ele mesmo à medida em que ele se via confrontado entre o desejo de agradar os pais, entre o desejo de reagir bem a certas expectativas, enquanto que ele próprio tinha uma tendência muito diferente daquela que ele mesmo se impunha. E esse quadrinho ele tem uma tonalidade e um sabor muito especial, porque ele logo no começo, quando começamos a entender os temores do pai do Ersin, especialmente com essa questão política, o estado político da Turquia nos anos 70, a gente fica bastante tenso durante a leitura, ver que a situação é muito grave, muito séria, muito perigosa inclusive. Mas à medida que vamos avançando na leitura e vamos compreendendo melhor os dramas do próprio Ersin, isso acaba nos trazendo um certo ar de gracejo, talvez um pouco maldoso da nossa parte, de vermos uma criança, um adolescente, um pouco sofrendo com as coisas que são próprias dessa idade, como escolher a faculdade, os primeiros relacionamentos, os problemas de identidade que existem. Esse momento acaba trazendo uma certa leveza, uma leveza maldosa, porque está rindo de alguém que estava passando por vários perrengues, mas o quadrinho acaba tendo um tom bem humorado nesse ponto. E na parte final dele, essa tensão das questões políticas presentes na Turquia vão acabar se encontrando com a realização da paixão do Ersin em se tornar um quadrinista. E não sabemos bem se é por uma questão de rebeldia, se é por uma questão de senso de dever, ou até pelas circunstâncias impostas, o Ersin vai acabar trabalhando em revistas que têm, adivinha, como cunho de publicações ali, questões políticas, contrariando os seus pais e criando vários problemas para ele mesmo. Porém, o quadrinho deixa claro que isso também ressoa na alma dele como se fosse quase uma missão que ele tivesse que cumprir. Eu gosto muito do traço do Ersin Karabulut, acho que ele desenha muito bem, ele tem um estilo muito particular e reconhecível facilmente, e acho que ele consegue trazer nos seus traços mais arredondados uma leveza até quando a crítica dele é mais ácida, como nos outros trabalhos, ou quando a situação é mais complicada, como ele apresenta neste trabalho biográfico. Por conta dessa característica da sua paixão pelos quadrinhos, que é representada nesse trabalho, a paixão que ele tem com os quadrinhos de super-heróis, essa paixão infantil que ele faz questão de demonstrar isso ao longo do trabalho, misturado com seus dramas, num contexto social e político bastante tenso, faz com que a gente tenha então esse sentimento de agravo pela situação social, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa esperança de que o sonho de criança que se realiza na fase adulta consiga vencer esses obstáculos impostos pelo meio social. Esse é um excelente quadrinho para quem quer entender um pouco do contexto político da Turquia, pegando ali um pouquinho dos anos 70, anos 80, mais anos 90 e começo dos anos 2000. É um trabalho interessante para acompanharmos também a trajetória de alguém que realiza o sonho. O quadrinho ele traz esse aspecto também, assim, de alguém que tem um objetivo na vida, um sonho muito difícil de alcançar, mas que batalha nessa direção. E para quem já é fã do Ersin Karabulut por conta destes dois trabalhos aí, aí o quadrinho é obrigatório. Porque se você leu isso aqui, você sabe como é bom, e aí você vai ler o trabalho do Karabulut para entender como que ele vai chegando enquanto artista nesta capacidade de crítica social que, claro, tem tudo a ver com as experiências de vida dele. Agora, um detalhe interessante é que você pode adquirir este quadrinho hoje na pré-venda com um super desconto especial. Presta atenção. Na pré-venda da Amazon, esse quadrinho já está com 30% de desconto, mas só que tem um segredinho aqui, um código secreto do Shailão. Momento de fechar essa compra deste trabalho especificamente, tá? Do Diário Inquieto de Istambul, você pode usar o cupom 20Amazon e acumular ainda 20% de desconto. Olha que beleza. E é preciso dizer também que os quadrinhos da excelente editora Comic Zone estão em promoção ao longo desse Prime Day. Então você está assistindo isso aqui até o dia 21, dá uma conferida aqui na descrição, que eu vou deixar uma lista para você dos quadrinhos da editora Comic Zone que estão em promoção. Dentre eles, estes dois aqui que eu recomendo fortemente. Então aproveita para pegar na pré-venda o Diário Inquieto de Istambul com este cupom que tem pouquíssimo tempo de duração, tá? Você vai aproveitar esse cupom aí para acumular com o desconto que já está na pré-venda. E já faz uma compra aí de um combo sensacional com esses dois quadrinhos do Karabulut e mais tantos outros. Pode pegar o Mecânica Celeste, também o quadrinho mais vendido pela gente aí da Comic Zone. Pega tudo aí na promoção, que tá muito boa essa promoção, especialmente com quadrinhos da Comic Zone. E a editora vale muito a pena, não à toa, tá fazendo tanto sucesso. Estamos combinados? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.